Olá, boas-vindas ao Júris 360 Lab, o nosso espaço para analisar a fundo a jurisprudência. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Olá. Hoje, a gente mergulha no informativo de número 779 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sabe? Decisões ali de 20 de junho de 2023. E este é o nosso primeiro bloco de discussão. Isso aí. A ideia é destilar o que é crucial mesmo, sabe? As teses mais recentes, as importantes, entender o que o STJ decidiu e, claro, por quê. Vamos focar nos 6 primeiros destaques desse informativo hoje. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro já é um tema repetitivo, né? O 1136, direito administrativo. Uhum, A questão era se uma norma, tipo resolução, abaixo da lei, podia fixar prazo máximo para pedir seguro-desemprego. E o STJ disse que sim, que é legal. correto. O fundamento principal está lá na Lei 7.998, de 90. Essa lei, ela autoriza o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a regulamentar o benefício. Ah, entendi. Então, o tribunal achou que fixar esse prazo, que normalmente é de 120 dias por resolução, está dentro dessa autorização. Foi visto como razoável, sabe? E importante para gerenciar o fundo, evitar fraude, dar previsibilidade para a administração. Faz sentido. Mas olha um ponto importante. Isso limita o prazo para requerer naquela situação específica. Não extingue o direito em si, tá? Entendi. A regulamentação foi validada como ferramenta de gestão desde que proporcional. Ótimo. Bom, seguindo, temos outro repetitivo, o tema 1184. Agora é direito tributário. CPRB, a contribuição previdenciária sobre receita bruta. Isso. E aqui foram duas teses, né? A primeira, a escolha pela CPRB, feita pelo contribuinte, não podia ser desfeita por ele no mesmo ano, mas a lei podia mudar isso. Exato. E a segunda, a lei, que acabou com essa opção para alguns setores, não feriu o direito adquirido. É isso. Perfeitamente. A CPRB era um regime opcional, né? Um incentivo fiscal, mas sem prazo certo, sem condição que gerasse um direito adquirido, digamos assim, permanente. Hum, Por isso, a lei que veio depois, a 13.670 de 2018, pôde sim extinguir essa opção para algumas atividades. A única condição era respeitar a anterioridade nonagesimal, aquele prazo de 90 dias. E isso foi feito. certo. A tal da irretratabilidade impedia a empresa de mudar de ideia no meio do ano fiscal. Mas, assim, não impediu o legislador de mudar a regra para o futuro. Entendi. Uma coisa é a decisão da empresa, outra é a lei mudar. Claríssimo. O terceiro julgado, também repetitivo, tema 1189. Direito penal agora, Lei Maria da Penha. Uhum. E a tese aqui é bem direta. O artigo 17 da lei não deixa aplicar só a pena de multa em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Exatamente. E isso vale mesmo se o crime, por exemplo, a ameaça, lá no artigo 147 do Código Penal, preveja a multa como uma pena autônoma, que poderia ser aplicada sozinha. Nossa, A interpretação é que a intenção da Lei Maria da Penha foi dar uma resposta penal mais forte, sabe? Mais efetiva do que só pagar uma multa. É para reforçar a prevenção. entendi. Então, a multa pode até ser aplicada sim, mas sempre junto com outra pena. No caso da ameaça, junto com a detenção, por exemplo. Reforça a gravidade, né? Uma mensagem clara do judiciário, então. Uhum. Multa sozinha não basta nesses casos. Mudando um pouco, vamos para um conflito de competência, o CC 188-135, de Goiás. Processo penal. Certo. Precisa provar já de cara? Olha que interessante. Não precisa de prova definitiva assim incontestável da origem estrangeira para já mandar para a Justiça Federal. Bastam elementos que apontem É. concretamente para isso. Hum. Nesse caso específico, mesmo que a denúncia não tenha falado da importação, a investigação levantou suspeitas fortes de que os insumos vinham do Paraguai.
E essa suspeita, por ser bem fundamentada, já foi o suficiente para levar o caso para a esfera federal, pela ideia de transnacionalidade do crime, né? Entendi. O nível de evidência para definir competência é um, para condenar é outro. Faz sentido. Agora, o quinto é a RSP 2031-414 de Minas, improbidade administrativa. Isso. Diz que agentes políticos municipais, por prefeito, vereador, respondem tanto pela lei de improbidade, a 8429, quanto pelo Decreto-Lei 201, que trata de crimes de responsabilidade. Mas isso não dá dupla punição pelo mesmo fato, um bis in idem? É uma pergunta comum, mas o entendimento que está firme tanto no STJ quanto no Supremo, lá no tema 576, é que não configura bis in idem. Por quê? Porque as naturezas das responsabilidades são diferentes. Ah, tá. A lei de improbidade foca na moralidade administrativa, né? As sanções são cíveis, políticas, perda de função, multa, suspensão de direitos políticos. Já o Decreto-Lei 201 trata de crime mesmo, crime de responsabilidade com sanção penal. As instâncias são independentes, podem correr juntas. Ok. Independência das esferas, essa é a chave. Bom, para fechar este bloco, RESP 2060-919, de São Paulo, processo civil. Honorários de advogado. Certo. Honorários. A discussão é quando pode usar fixação por equidade, aquela do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. O STJ reforçou que isso é exceção, né? Exatamente. A regra geral é fixar o honorário sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Ou ainda, se não der para medir isso, sobre o valor da causa. A equidade só entra, assim, em último caso, quando esse proveito econômico é impossível de calcular, ou é muito baixo, irrisório mesmo, ou se o valor da causa for baixíssimo. E em caso de ação para pedir remédio? Então, nesses casos de pedir o medicamento, o tribunal entende que o proveito econômico dá para calcular sim. Ele corresponde ao custo do tratamento, do remédio. Ah, claro. Logo, não cabe usar a equidade. Isso segue a linha do que a Corte Especial já tinha definido antes, num outro RESP famoso sobre isso. Perfeito. Então, regra é cálculo objetivo, equidade só para situações bem específicas onde o cálculo não rola. Ótimo. Bom, fechamos assim esse nosso primeiro bloco de análise do informativo 779 do STJ. 6 decisões bem importantes, né? Com impacto direto na prática jurídica. Com certeza, ficar atento a essas teses é fundamental para quem atua na área e para entender como o direito está sendo aplicado no dia a dia. E olha, ainda tem mais coisa importante nesse informativo que a gente vai abordar depois. Exato, a gente se vê então no próximo bloco para continuar essa conversa. Olá, chegamos ao último bloco da nossa análise do informativo 779 do STJ. Vamos continuar de onde paramos, né? Temos mais 5 julgados importantes para a gente comentar. Exato. E são temas bem variados, hein? Vamos de direito civil, passamos por recuperação judicial, processo penal e tem até afetação de tela novo para repetitivo. Bastante coisa. Bora lá então. Começando com o civil, o RESP 1-837-425 do Paraná. A briga aqui foi sobre uso capião e aquela teoria da actio nata subjetiva. Isso, a ideia de que o prazo só começa a contar quando o dono fica sabendo da lesão, né? Exatamente. E aí, o STJ aplicou isso. O prazo do uso capião só começa quando o dono descobre. Olha, a resposta curta é não. O STJ disse que o que marca o início do prazo para uso capião é o começo da posse mesmo, a posse ad uso capionium, sabe? Com intenção de dono. E não importa muito quando o proprietário original descobriu que tinha alguém lá, mesmo que tenha sido só depois de uma ação demarcatória. Então, afastaram a actio nata subjetiva nesse caso da uso capião. Mas por quê? Não parece meio, sei lá, injusto com o proprietário que não sabia de nada? Parece um pouco contraintuitivo no começo, mas a lógica do tribunal foi mais pela segurança jurídica, sabe? Aplicar a ciência do dono como marco inicial poderia gerar muita instabilidade. Entendi. Incerteza sobre quando começou o prazo, né? Exato. O argumento foi que a violação em si, tipo uma cerca no lugar errado, era algo que o proprietário, que tem o título, poderia ter ido lá e verificado. A ação demarcatária depois só confirmou o que já estava acontecendo. Tá. E a usucapião tem muito foco nos requisitos de quem está na posse. Se foi contínua, pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo que a lei exige. Se o possuidor cumpriu tudo isso, a inércia do proprietário original acaba consolidando a situação. Não é que o direito dele prescreveu,
mas um novo direito surgiu para quem estava na posse. Entendi. A vigilância sobre o imóvel é chave, então. Mudando de tema, mas ainda em civil. RESP 1491537, lá de Mato Grosso. Contrato de safra futura, preço ligado à Bolsa de Chicago. Ah, sim. Caso interessante. Só mencionar a bolsa já era suficiente para dizer que o preço era determinável e executar o contrato direto? Então não foi suficiente não. O STJ foi bem claro. Para garantir que o preço seja determinável e o título seja líquido para execução, o contrato tem que ser mais específico. Específico como? Precisa dizer a data certinha e o local, né? O mercado específico, se for o caso, onde a cotação da bolsa vai ser checada. Sem isso, fica vago. Como você vai fazer o cálculo do valor exato? Ah, claro. Fica faltando um parâmetro, né? Exatamente. A liquidez para execução direta exige que o valor saia de um cálculo aritmético simples, baseado no que está no contrato. Só falar preço da CBOT não dá essa segurança. Qual dia, qual fechamento? E se não tiver isso no contrato? Aí o título não é líquido para execução direta. O credor teria que entrar com uma ação antes, uma ação de conhecimento, para primeiro fixar esses parâmetros e só depois cobrar o valor. Ou seja, muito mais demorado. A precisão no contrato evita isso. Clareza é fundamental mesmo. Agora indo para São Paulo, RESP 2029240. Mistura civil e recuperação judicial. Uma representante de seguros, que está em recuperação, recebeu o dinheiro dos prêmios dos clientes, mas não repassou para a seguradora. Isso. Essa grana entra na recuperação judicial da representante. Pode ser usada para pagar os credores dela. A quarta turma decidiu que não. Esses valores dos prêmios não repassados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial dela. E qual foi o raciocínio? Basicamente, a titularidade do dinheiro. Existem normas do CNSP, que é o Conselho Nacional dos Seguros Privados, Certo. e a Resolução 431 de 2021, que dizem que quando o cliente paga o prêmio para o representante, é como se tivesse pago direto para a seguradora. A representante é só uma intermediária ali, ela tem a posse temporária da grana, mas não é dona dela. Ah, então o dinheiro nunca foi realmente da representante, né? Exatamente. A propriedade é da seguradora desde o momento do pagamento pelo cliente. É parecido com bens fungíveis em depósito ou crédito consignado, sabe? Não faz parte do patrimônio da empresa em recuperação. Entendi. Se não é patrimônio dela, não pode ir pro bolo da recuperação para pagar os outros credores. Faz sentido. Isso. Fica fora do alcance do plano de recuperação, como diz lá o artigo 49 da Lei 11.101. Perfeito. Mudando completamente de área agora. Processo penal. Execução penal. O ARESP 2222146, de Goiás. A questão é sobre a execução da pena de multa. O juiz da execução pode, ele mesmo, de ofício, mandar pagar? A quinta turma disse que não. O juiz de execução não pode determinar o pagamento da multa por iniciativa própria de ofício. Mas por quê? Não é ele que cuida da execução da pena? Sim, mas a multa tem uma natureza específica. O STF, naquela ADI 3150, já tinha definido que a multa criminal tem natureza de pena mesmo. Ok. E sendo pena, a legitimidade principal, prioritária, para executar essa multa é do Ministério Público. Tem que seguir o rito lá da Lei de Execução Penal. Tá, então é o MP que tem que pedir a cobrança. E se o MP não fizer nada, fica por isso mesmo? Não, aí tem um plano B. Existe uma legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Funciona assim. O MP é intimado para cobrar. Se ele não agir em 90 dias, aí o juiz comunica à Fazenda Pública. E aí sim, a Fazenda pode cobrar, mas pelo rito da execução fiscal da Lei 6.830. Entendi. O juiz não cobra direto, ele meio que cutuca quem tem que cobrar, né? Primeiro o MP, depois a Fazenda. Exatamente. O papel do juiz é impulsionar a atuação dos legitimados, mas não executar a cobrança diretamente por ato próprio. A quinta turma já vinha decidindo assim. Claríssimo. Pra gente fechar, tem uma afetação importante, né? O tema 1201, afetado pela Corte Especial. O que está em jogo aí que vai virar a tese de repetitivo? Bom, a Corte Especial vai analisar duas coisas bem importantes sobre aquela multa do parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC. Aquela multa para agravo interno que é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Certo, a multa por recurso protelatório, basicamente. Isso. As duas questões são, primeiro, essa multa pode ser aplicada quando a decisão que o agravo tenta reformar já estava baseada num precedente qualificado, tipo uma tese de repercussão geral, um repetitivo, essas coisas do artigo 927 do CPC. Interessante. E a segunda questão é,
Um agravo interno pode ser taxado de manifestamente inadmissível ou improcedente para levar essa multa, mesmo que o argumento do recurso seja justamente que aquele precedente qualificado foi aplicado de forma errada, no caso. Nossa, delicado isso, hein? Porque ao mesmo tempo que se quer evitar recurso inútil, tem que garantir o direito da parte de dizer, olha, nesse meu caso aqui, a tese não se aplica ou foi aplicada errada. Exatamente, é buscar esse equilíbrio. Como penalizar a litigância abusiva sem impedir o questionamento legítimo sobre a aplicação dos precedentes vinculantes. Isso vai ser bem relevante para a prática dos tribunais superiores. Com certeza vai dar uma diretriz importante. Bom, e com essa afetação que promete, a gente encerra a nossa análise do informativo 779 do STJ. Vimos decisões com reflexos bem práticos em várias áreas. Sem dúvida, é fundamental acompanhar essa evolução da jurisprudência, né? Para entender como o direito está sendo aplicado na prática, as nuances. Pois é. E se essa nossa conversa foi útil, se ajudou a entender melhor esses pontos, pedimos para quem nos ouve que considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Exatamente. Agradecemos demais a companhia de todos nessa exploração jurídica. E fica a reflexão. Como será que essas decisões vão impactar as estratégias processuais daqui para frente? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima. Até a próxima.